Olá, turma. Bom, estamos no nosso curso de Direito Administrativo, né? Regime Jurídico. Nós estamos na nossa aula número 3 e vamos falar de um tema que é da organização da administração pública. Então, eu vou gravar pequenos trechos, né, que vão compor a nossa aula, de modo que vai ficar mais tranquila mais tranquilo o processo, né, o acompanhamento dos conteúdos. Lembrando que nós temos um e-mail, né, que nós criamos especificamente para a nossa interação, então eu espero também que vocês mandem e-mails, mandem dúvidas, dialoguem comigo por meio desse e-mail, de modo que a gente possa também interagir e reproduzir aquilo que nós estávamos já desenvolvendo no ambiente de sala de aula e fazer desse ambiente aqui virtual um ambiente muito próximo do que nós já vínhamos fazendo em sala, né? Muito bom. O tema é a organização da administração pública. Eu quero introduzir, né, antes de falar propriamente de órgãos públicos, eu gostaria de introduzir que o Estado, né, ele é considerado um ente personalizado. O Estado, então, ele tem a natureza jurídica de pessoa. E ele é uma pessoa tanto de direito público interno, quanto é uma pessoa de direito público externo. Ele tem, então, personalidade tanto no plano nacional, quanto no plano internacional. E no plano nacional, no plano interno, o Estado se desdobra também em entes, em outras pessoas, porque nós temos aqui um modelo de descentralização previsto na Constituição, que é o modelo de federalismo, né, o modelo de federação. Então, há uma, na verdade, pluralidade de pessoas. Nós temos, então, a União, temos os Estados-membros, temos os municípios e temos o Distrito Federal. Até aí é tranquilo, é um assunto, inclusive, estudado no âmbito do direito constitucional. O que nós precisamos agora introduzir, né, ou acrescentar nessa discussão, é que essas pessoas jurídicas, elas são pessoas políticas. Por que eu digo isso? Né? Porque existem pessoas políticas e existem pessoas jurídicas meramente administrativas. E aí nós começamos a entrar no tema, né, das pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e da administração indireta. Então veja, um município é uma pessoa política, um Estado-membro é uma pessoa política, uma fundação pública não, ela é uma pessoa administrativa. Uma autarquia é uma pessoa administrativa. Então é isso que nós temos que já começar a perceber, né? O que diferencia as pessoas políticas das pessoas puramente administrativas, que são, né, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista. É exatamente a capacidade, né, que as pessoas políticas têm de criar as suas próprias leis, podendo então, portanto, inovar na ordem jurídica. Então veja, o município tem o seu poder legislativo. A União tem o seu poder legislativo. Os Estados-membros têm seus poderes legislativos. A autarquia não pode criar lei, né? Uma empresa pública não cria lei. Eles têm poderes regulamentares, o que é diferente. Eles não têm poderes políticos para criar as espécies legislativas. E além disso, então, como consequência, né, dessa capacidade de criar, de legislar, de criar leis, de legislar, as pessoas políticas elas podem criar as pessoas puramente administrativas. Então é interessante. Uma empresa pública não cria uma empresa pública. Uma autarquia não pode instituir uma fundação. Agora, o município pode criar uma autarquia. Então, veja a capacidade que as pessoas políticas têm de criar leis e, por meio das leis, de criar as pessoas administrativas, né, que estão ligadas a ela. Então, sempre que nós tivermos uma pessoa jurídica da administração indireta, o ato criador, né, que dá início à existência dessa personificação é a lei. Né? Sempre haverá uma lei que vai ser a que autoriza a criação dessas pessoas administrativas. Então, veja, essa é uma das formas pelas quais a administração se vale para organizar a sua atividade administrativa. Ela pode criar pessoas para dar cumprimento às suas finalidades administrativas, para cumprir, então, a função administrativa. Só que essas pessoas elas só podem ser criadas por pessoas políticas. Pessoas administrativas, então, podem ser criadas por pessoas jurídicas políticas, sendo elas a União, o Estado-membro, o município ou o Distrito Federal.
Então, nesse ponto, né, é importante salientar que tanto as pessoas políticas quanto as pessoas administrativas possuem personalidade jurídica. Isso elas têm em comum, pois ambas são capazes, então, de adquirir direitos, contrair obrigações. A personalidade jurídica da pessoa política e da pessoa administrativa, elas se equivalem. Ambas são pessoas, mas a pessoa política tem esse status, essa capacidade de criar outras pessoas, de criar a própria lei, enquanto as pessoas administrativas não, elas têm uma função mais restrita, mas são pessoas. E por que eu estou salientando isso? Porque existe uma outra forma de organização da administração pública que se dá por meio dos órgãos, né? Vamos lá. Com a manutenção, né, da sua, como uma manifestação, perdão, né, da sua função administrativa, esses entes políticos, as entidades administrativas, elas podem ser divididas internamente, portanto, em divisões, órgãos públicos. Então vamos ver. Temos um município. O município cria uma autarquia, cria uma fundação. E a fundação, ela pode ter um departamento. Uma empresa pública, ela pode ter filiais, né? O próprio município tem as suas secretarias. A União tem os seus ministérios. Esses são órgãos, não são pessoas. Então, às vezes isso não fica muito visível, mas, por exemplo, a Secretaria da Receita Federal é um órgão, ela não tem personalidade jurídica, enquanto o Instituto Nacional de Seguro Social é uma pessoa, é uma autarquia da União. Então, essa deve ser a noção que nós devemos ter por enquanto. Existem diferentes maneiras pelas quais a administração pública é organizada. Ela pode ser organizada por descentralização, e aí pessoas políticas criam pessoas administrativas. E ela pode ser organizada por meio da desconcentração, que é pessoas jurídicas, políticas ou administrativas podem criar subdivisões, né, da sua atividade, instituindo os órgãos, que não têm personalidade jurídica, não são pessoas, são divisões internas de uma pessoa. Por enquanto vamos ficar com esses conceitos e na sequência nós prosseguimos.